Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que muita gente já me pediu, que é o meu fancast pros X-Men do MCU. Sim, eu sei que esse papo já rolou 1000 vezes na internet, mas eu queria trazer aqui a minha visão, com escolhas que fazem sentido pra mim, tanto como fã dos quadrinhos, quanto pensando na lógica de como o MCU tem construído os personagens até agora. Bom, vamos começar, obviamente, com o líder da equipe, ou pelo menos quem deveria ser o líder, que é o Ciclope. Muita gente acha ele meio sem graça, porque ele sempre foi o escoteiro, o certinho, aquele cara que segue regras demais, mas na real o Scott tem um peso enorme nas costas, e nos quadrinhos ele já teve fases bem mais intensas e até sombrias. E eu acho que o MCU precisa de um Ciclope que seja sério, mas que também tenha um pouco mais de carisma e presença. E a minha escolha pro ator do Scott Summers seria o Brenton Thwaites. Esse ator tem aquela vibe de líder e que passa uma autoridade sem parecer forçado, e também tem cara de quem carrega a responsabilidade. E eu acho que ele ia mandar muito bem como Ciclope, o cara que vive o dilema entre seguir as ordens do Charles ou tomar decisões difíceis por conta própria. Jean Grey. Pra mim, a Jean Grey precisa ser mais do que só a garota do grupo ou o interesse romântico do Ciclope. Ela é uma personagem absurdamente poderosa e com um lado emocional super complexo. E eu queria alguém que consiga mostrar esse lado dela, mas que também tenha uma intensidade. Alguém que tu acredita que pode se tornar a Fênix um dia. E pra isso, a minha escolha seria a Sadie Sink. Ela tem esse olhar meio enigmático, mas ao mesmo tempo passa a confiança da Jean Grey. E eu acho que nas cenas mais dramáticas ela ia brilhar muito. Wolverine. Eu sei, substituir o Hugh Jackman não é uma tarefa fácil, e eu acho que o MCU nem deveria tentar fazer uma cópia. Tem que ser alguém novo, alguém com outra energia. O Logan do MCU pode ser um pouco mais fiel aos quadrinhos, no sentido de ser mais baixo, mais bruto e mais carrancudo. Tem que ser alguém com uma presença física, mas que também consiga mostrar o lado mais introspectivo e mais quebrado do personagem. O ator que eu escolhi foi o Matt Wood. Esse cara tem aquela vibe de anti-herói, de alguém que vive nas sombras, mas que ainda tem um senso de justiça muito forte. E eu acho que ia ser muito interessante ver ele interagindo com os outros heróis do MCU. Tempestade. Ela é uma das mais importantes da equipe e tem que ser tratada com respeito. Ela não é só uma mutante com poderes climáticos. Ela é praticamente uma deusa, uma líder, alguém com uma força interior absurda. E eu queria muito ver o MCU explorando as origens dela, mostrando o lado africano da personagem, a relação com as tribos, com a espiritualidade e tudo isso. Então, para esse papel, a minha escolha seria a Danai Gurira. Essa atriz tem a imponência perfeita para a Tempestade e consegue mostrar vulnerabilidade quando precisa. Eu acho que seria perfeito demais e eu quero muito que aconteça. Fera. O Fera precisa ser alguém que passe inteligência e simpatia, mas que também consiga segurar bem quando for a hora da ação. Porque o Hank é aquele cientista super educado, super articulado, e aí de repente ele vira uma bola de pelo azul que soca vilões na parede. E eu acho que o MCU pode explorar isso com muito humor e também com bastante coração. E a minha escolha seria Mustafa Shakir. Esse ator tem aquela vibe de professor carismático, mas ao mesmo tempo dá pra acreditar que ele pode ficar monstruoso. E eu acho que pelo menos visualmente isso seria muito interessante. Noturno. Esse é um dos meus favoritos, de verdade. O Kurt é um personagem muito único. Ele tem aquele visual marcante, o poder de teleporte que sempre rende cenas muito legais, e uma fé inabalável que contrasta com a aparência demoníaca dele. E isso é muito poético. Pra mim, o ator que for fazer o Noturno tem que ser alguém que traga leveza e profundidade ao mesmo tempo. E a minha escolha seria o Karan Brar. Eu acho que ele tem uma energia que combina demais com o personagem. Fora que ia ser muito lindo ver uma história que explora esse lado espiritual do Noturno de uma forma mais séria. Vampira. E aqui eu não tô falando da vampira adolescente dos filmes antigos que mal podia tocar nas pessoas. Eu quero a vampira forte, com atitude, e que tem um passado complicado, mas é ainda uma das mais poderosas do time. E eu queria muito ver o MCU explorando esse lado dela, absorver os poderes dos outros, mas também absorver memórias e traumas. A vampira tem um potencial dramático muito grande, e a minha escolha seria a Maikey Madison. Ela tem a vibe certa para uma personagem mais badass, mas também consegue mostrar um lado mais emocional quando precisa. E eu acho que ela ia entregar uma vampira excelente.
Gambit. E o Gambit é um charme puro, né? Ele é aquele personagem que flerta com todo mundo, mas que tem um coração enorme. Ele é meio trapaceiro, meio anti-herói, mas é super carismático. E o MCU precisa trazer ele de um jeito que funcione. Nada de filme solo ou participação apagada. Ele tem que fazer parte da equipe. E para isso eu escolhi o Austin Butler. Esse ator tem o charme, o timing cômico e se ele for bem com o sotaque, seria o Gambit perfeito. Professor Xavier. Eu acho que o Charles não precisa ser reinventado do zero, mas também não pode ser aquela figura ultra passiva que só dá discurso. Ele tem que ter presença, autoridade, mas também tem que ter compaixão. E eu queria ver um Xavier que acredita mesmo na convivência entre humanos e mutantes. E a minha escolha seria o Mark Strong. Esse ator já tem uma vibe de sábio e eu acho que ele traria uma energia nova pro personagem sem perder a essência. Fora isso, ele é um ator de peso e já fez muitos filmes excelentes na carreira dele. E se eu puder roubar um pouquinho aqui na lista, eu deixaria um gancho final no filme ou na série dos X-Men para enfrentarem alguém como o Magneto, mas com uma construção ali mais complexa, mostrando a dor dele, o trauma e porquê da visão tão radical dele. E para esse papel, eu pensei no ator Jeremy Irons. Ele foi um Alfred muito bom no DCU e um Ozymandias excelente na série do Watchmen. E eu acho que ele seria um Magneto imponente, mas muito humano. O tipo de vilão que tu entende mesmo discordando. Ele é realmente um ator excelente e eu gostaria de ver ele num papel maior. E no mais, é isso. Esse é o meu fancast pros X-Men do MCU. Eu sei que algumas escolhas aqui foram meio fora da curva, tipo o Mark Strong e o Jeremy Irons, mas a ideia aqui é imaginar possibilidades e criar novas versões desses personagens. Comentem aqui quem seriam os X-Men perfeitos pra vocês e quem vocês escalariam. Eu vou ler e curtir todos os comentários. Deixem um like pra ajudar o canal e é isso. Até a próxima. Fui!